Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Lucas Paulo falando aqui e hoje nós estamos dando início a esse projeto muito bacana chamado Papo Reto, uma forma descomplicada de podermos apresentar para você as escrituras sagradas, a Bíblia, de uma forma totalmente direta, de uma forma totalmente simples e esclarecedora. E hoje eu gostaria de iniciar isso compartilhando com você um texto que se encontra em Lucas capítulo 7 e versículo 11. Talvez você já conheça muito esse texto, mas eu gostaria de trazer algumas verdades dentro desse texto para você, para mim, para nós. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregaram pararam. Jesus lhe disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Essa fala de Jesus para essa mulher é um tanto quanto inusitada. É uma fala que parece soar inapropriada para o momento, né? Jesus olha e o momento é de tristeza, dor e luto. O choro combina bem, né? Compõe bem esse cenário. Então Jesus olhar para essa mulher e dizer para ela não chore, não faz tanto sentido se você olhar para esse texto de uma forma isolada. Mas quando você lê o versículo a seguir, diz a Bíblia: Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam, e Jesus disse ao jovem: Jovem, lhe digo, levante-se. E o milagre acontece. A minha pergunta para o texto é: se Jesus já fosse fazer esse milagre, executar esse milagre, ressuscitar esse moço, Jesus não precisaria falar para essa mulher não chorar. Jesus tocaria no jovem, colocaria de pé e entregaria a sua mãe, e essa mulher rapidamente já voltaria com um sorriso. Mas Jesus não, ele vai antes à mãe e ele diz para ela: olha, não chore. E é uma pergunta assim muito inteligente de se fazer, porque Jesus vai primeiro na mãe e depois Jesus vai ao problema, que seria a situação da morte do menino, a morte do garoto. Lucas não diz o nome dessa mulher. Essa mulher é conhecida como a viúva de Naim. Viúva é a sua condição, né? Perdeu seu esposo. E Naim é o nome da cidade, a geografia a qual ela fazia parte. Então essa mulher não tinha nome, possivelmente conhecida por ser ajudada pelas pessoas sempre. Então a viúva de Naim. Quando Jesus chega a essa mulher, nós podemos dizer que quando Jesus diz para ela: olha, não chore, Jesus estava mais do que querendo resolver o problema externo, Jesus estava querendo resolver uma condição interna. O problema externo era o menor diante do olhar de Jesus, diante da ótica de Cristo. Quando ele olha para essa mulher, quando ele olha para esse contexto, para esse enterro, para esse velório, ele não olha para aquela condição do menino, ele olha para a condição da mãe, para a condição do coração da mãe. Então ele chega na mãe e ele diz uma palavra à mãe, ele diz: olha, não chore. Não chore querendo cuidar dela, não chore querendo sarar essa mulher, não chore querendo reestabelecer a saúde, a emoção dessa mulher. Esse texto é um texto muito interessante, porque a fala de Jesus parece ser grosseira diante da dor, diante do cenário, diante da dificuldade dessa mulher. Eu confesso para os irmãos, confesso para vocês, que eu procuro sempre uma boa palavra para poder dar para alguém, né, num dia de luto. Peço até, se você tiver alguma palavra aí, que você coloque no comentário.
porque eu nunca encontrei uma boa palavra para conseguir confortar alguém no dia da dor, para confortar alguém no dia do luto, tamanha a perda, o sofrimento. Mas Jesus, ele chega, não sei se num tom intimidador, eu acredito que pelo Mestre, aquele tom de consolador, aquele tom de quem quer abraçar. Jesus chega para ela e diz, olha, não chore. Essa palavra no seu original também tem o significado de não se lamentar. Jesus, quando olha para essa mulher, ele está dizendo para ela, olha, pare de se lamentar. Porque se você ler o versículo que vem após, Jesus vai ao encontro, ele toca no caixão, ressuscita o menino e devolve a sua mãe. Se Jesus já iria fazer um milagre, se Jesus já iria ressuscitar o menino, por que Jesus não foi primeiro ao menino? Antes ele libera uma fala para a mãe, para depois ir ao menino. Porque com certeza, diante de todo o cenário exterior que essa mulher estava vivendo, durante esse cenário de perda, esse cenário de desesperança, Jesus sabia que essa mulher tinha problemas sérios dentro dela. Não era simplesmente o exterior, não era simplesmente aquele momento de luto, de dor. Não, aquele não era o maior problema dela. Jesus se achega a ela e diz, olha, pare de se lamentar. Quantas pessoas nesses dias estão se lamentando pelo que foi, se lamentando pelo que está sendo, se lamentando pelas coisas que perderam. Essa mulher era viúva, perdeu o marido, perdeu a dignidade, era uma mulher que vivia dependendo de ajuda, viúva, dependia de ajuda, seu filho, sua única esperança, e você já conhece bem a história. Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus estava sarando essa mulher por problemas e dificuldades passadas. Ou seja, o que a ciência diz hoje, Jesus estava curando e sarando a depressão dessa mulher. Jesus estava visitando a depressão das coisas que passaram, das coisas que já se foram, das coisas que ficaram para trás. Jesus estava dizendo para ela, pare de se lamentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele tem um remédio para a sua dor. Jesus, ele tem um remédio para todas as dores. Jesus se aproxima dessa mulher e antes de fazer o que ela achou que precisava, Jesus faz de fato o que ela precisa mesmo. Jesus cura feridas que estavam escondidas nela. Jesus também cura ela da lamentação agora, momentânea, da lamentação de agora, do já, do presente. Jesus cura ela do momento e do período que ela estava vivendo naquele exato período. Jesus vai lá, Jesus diz para ela, pare de se lamentar. Quem sabe um convite dizendo, olha, pare de olhar para tudo isso e olhe para mim. Pare de olhar para essa situação e olhe para mim. Jesus convidando ela, Jesus dizendo para ela, olha, eu estou aqui, pare de se lamentar, eu estou aqui. E é interessante que logo após esse comando, esse convite, essa voz doce do Mestre, ele vai ao encontro e então o milagre acontece. Jesus cura o menino. E então eu paro para pensar com você um pouquinho. Se Jesus tivesse curado esse menino, se Jesus tivesse ressuscitado esse moço e tivesse entregado para essa mulher, qual vida esse menino teria? Qual vida esse jovem teria? Qual vida essa família teria? Com certeza, essa mulher não seria e não estaria em boas condições para receber o milagre de Jesus, sem antes ter esse milagre em sua própria vida, sem antes ter esse milagre em seu próprio coração. Logo após dela atender a esse comando, logo após de Jesus ter liberado essa palavra, Jesus então vai ao encontro do menino, toca, coloca de pé e entrega a sua mãe, com certeza agora pronta para viver
com o milagre que Jesus acaba de operar. Que essa palavra possa falar com você, possa fazer você refletir sobre os direcionamentos de Jesus para a sua vida, para a sua história e para a sua família. Com certeza, na próxima semana teremos mais material, teremos mais conteúdo para compartilhar com você. E eu vou pedir para você que você compartilhe essa palavra com alguém, que você possa abençoar alguém com esse conteúdo, para que essa voz, para que essa palavra possa abençoar alguém, possa chegar em alguém que de fato não tem encontrado caminhos, não tem encontrado um acesso para viver algo novo. Eu posso dizer com toda certeza para você: pare de se lamentar, porque Deus tem algo novo para você. Que Jesus continue te abençoando. Forte abraço, fique na paz.